Hoje eu sou empreendedor, tenho empresa de tecnologia na parte de suporte e projetos, né? Tenho formação em engenharia da computação, estudei na UFBA um período, né? Conheci hoje o que eu conheço de internet, né? Graças a alguns que estão aqui hoje. Isso eu tenho uma boa memória e sempre lembro. E uma nostalgia muito grande daquela época, né? E sempre fui entusiasta de tecnologia, desde muito novo. Desde os 10 anos eu ganhei meu primeiro computador e desde então eu gosto de programar, desenvolver novas coisas, novos projetos, construir coisas, né? Com internet, com software, com programação, com conectividade, com integração de coisas, usando tecnologia. Então essa eu acho que é o vetor da minha vida. E você, bem novinho, começou já com um provedor de, não sei se a gente chama de provedor, né? De Antes BBS, né? Depois provedor. Mas no comecinho do BBS, conta um pouquinho essa parte dessa origem. Que idade você tinha? Então, isso foi um ano antes de entrar na UFBA. Foi em 91, então eu tinha 17 anos e aí um conjunto de amigos começou com esse movimento, eu percebi e quando eu observei, na verdade já tinha um movimento em vários estados do país usando um sistema amador de comunicação digital doméstico, né? Era um computador doméstico com a linha telefônica e com vários programas, sistemas, aplicativos, figuras, né? Músicas que o pessoal trocava. E isso já existia em vários estados e depois eu percebi que era um movimento já mundial, né? E esses sistemas trocavam entre si durante a madrugada, né? Através de conexões também de escadas interurbanas e internacionais, esses arquivos, essas informações, esses documentos, músicas, etc. E ofereciam de forma muito amadora para usuários locais. Então, esses usuários locais também tinham a possibilidade de mandar informações e trocar. Era assim que funcionava, de forma assíncrona, né? Não tinha uma conectividade permanente de internet como a gente tem hoje. Eram conexões de escadas que aconteciam momentaneamente e aí tinha um sistema, apesar de não ser web, daquela forma já era colorida, já tinha uma certa interface com cores e muita informação, mas era lenta, era conexão de escada e muitos administradores de BBS eram muito jovens e às vezes usavam a linha doméstica da casa. Então, em reuniões que a gente sempre fazia em churrascaria, em lugares para trocar ideias, muita gente comentava que a mãe reclamava: menino, você está usando a linha da casa, eu quero fazer ligação, você está usando um barulho de fax aqui no telefone. Então, a BBS já demonstrou a vocação da conectividade digital que existia naturalmente, que existe naturalmente no ser humano, né? A BBS tinha essa característica. E era uma coisa incrível, né? E que motivava muito porque existia uma rede mundial que a gente participava, uma delas, a principal e maior, era a Fidonet. A Fidonet permitia que eu mandasse uma mensagem eletrônica de forma assíncrona para um outro usuário de outro BBS em outro país. Então eu conseguia mandar através de um endereço eletrônico que não era nada parecido com o que a gente tem hoje. Era um nome do usuário, arroba e um código, né? E esse código representava o país, a região, a cidade, o número daquele sistema. Tipo rádio amador. Tipo rádio amador. E eu conseguia mandar uma mensagem. Então, às vezes, para brincar, para demonstrar o funcionamento, eu mandava uma mensagem daqui para um usuário conhecido na Austrália, levava uma semana para ir e voltar, né? Pô, você mandou uma mensagem pro cara. Era impressionante. Você tinha autonomia, tinha forma de pesquisar, essa questão
de você descobrir. Tem muito hoje com a internet também, de autodidatismo, de você poder ter uma liberdade de mergulhar no assunto, de acessar informação, né? De forma irrestrita e digital. Você em casa, você está acessando informações que a rigor, anteriormente você teria que ir para uma biblioteca, buscar numa enciclopédia, né? Era dificílimo o acesso à informação. E aos poucos você descobria que isso era possível, apesar de ser assíncrono, né? Você não poder ser de imediato, você ter que mandar, esperar, poder trocar. Mas existia uma colaboração entre os operadores, que eram assim chamados, né? SysOps de BBS, operadores de sistema, né? Para que um discasse para o outro de madrugada para trocar informação. Existia uma hierarquia, uma organização regional, nacional e mundial, que fazia com que essas conexões acontecessem, as trocas de informações fluíssem, né? Pois, Amar, logo depois, você já com essa riqueza toda de operador de BBS, eu lembro bem você, quase de calça curta, chegar no CPD e dizer que você sabia que esse negócio de internet, você entendia um pouco e você queria ajudar, você queria colaborar. E eu admiro sua ousadia, foi tão grande que ali a gente não teve direito a uma resposta imediata para dar, ele chegou e foi na reitoria. Foi falar na reitoria. Você lembra disso? Então, conte esse caso também. Na verdade, a gente já acompanhava assim, o movimento da internet. Eu já era estudante do curso de computação na UFBA e tinha já essa colaboração com as BBS. E eu não entendia muito bem, assim, para mim era um desconforto muito grande essa dissociação, né? Como é que você tem uma rede de informação de um lado, você tem a internet acontecendo do outro, e a internet era tão incrível que, assim, eu sei que na época não existia ainda uma capacidade de oferecer a internet para todos os alunos da universidade como a gente tem hoje, então era muito restrito, eu me sentia assim, meio que excluído, assim, isso não é possível, não pode ser. E aí, assim, num momento de desconforto maior, eu fui na reitoria falar com o reitor, assim, bati na porta dele e falei, rapaz... Quem era o reitor? Acho que era o Felipe Serpa, né? Felipe Serpa. Aí eu Só falei para ele receber. Sim, mas conta aí como foi. Você bateu na porta eu falei, eu entrei, ele me recebeu, eu falei, pô, Felipe, o que acontece? Tem um movimento muito grande de BBS, eu acho que eu podia contribuir colocando uma BBS dentro da internet. Em vez de trazer a internet para a BBS, talvez a gente possa levar então BBS para a internet, não sei. Então era assim, era um sistema amador, existia uma motivação, um entusiasmo muito grande. Naquela época ainda não era um comércio, né? E como depois virou os provedores, evoluiu para uma parte mais comercial. E aí o Felipe ligou para a Caldete, né? Falou, tem um menino aqui falando um bocado de coisa que eu não estou entendendo, recebe ele aí e tal. Aí eu volto. Foi aí que a Caldete me apresentou, você, né? Professor Nelson, que aí me deu a oportunidade de extravasar esse entusiasmo, né? Foi bolsista. Quantas BBS tinham aqui na Bahia? Você tem ideia nesse período? Nesse período, em torno de 20 BBS. Tinha em torno de 20. E o que aconteceu com essas pessoas? Então... Quer dizer, nem todos puderam bater na porta do reitor, né? Não, a gente continua. Alguns viraram provedores, né? Alguns são conhecidos hoje professores de computação, estão fora do país. Alguns continuaram como técnico da área de tecnologia. Outros investiram na parte de tecnologia em saúde. Então todos foram para a área de tecnologia em algum vertical. Mas, assim, igualmente foram entusiastas de tecnologia. Então cada um foi para uma área diferente, ou de saúde, comercialmente provendo soluções de saúde, ou de academia, foram para fora. Todos eles, até onde eu sei, continuaram na área de tecnologia. Bom, aí você chegou lá, encostou no CPD, e a conclusão a BBS foi para a internet ou a internet foi para a BBS? O que você conseguiu? Por um período de transição, eles tentaram, a Fidonet mesmo continuou, né? Continuou tentando existir, utilizando a internet como meio, né?
Mas depois de um tempo, principalmente depois da explosão em 95 da rede comercial, aí praticamente todas as redes foram engolidas, né? A própria Bitnet, a rede da IBM, todo mundo. Todas essas redes com a conectividade online. Mas você chegou a fundar um provedor, Magic. Exatamente. Em 95, assim, o BBS que eu tinha criado amador, eu tinha entusiasmo também sobre cultura japonesa, né? Então era Power Nippon BBS, a força do Japão, BBS da força do Japão, né? E eu tinha muita coisa de cultura japonesa, acumulava muito documento, muita figura, muita informação. Aí depois eu me juntei com mais 2 colegas também da UFBA, lá do DCC, estudantes de graduação, né? Lembra o nome? O Elber Silveira, que hoje a gente trabalha até hoje juntos, né? E o Dario Mascarenhas Neto II, que é de Feira de Santana e que ele tinha um perfil mais comercial. Então o Elber, ele tinha um perfil assim Dario mais... foi bolsista nosso também. Exatamente, o Dario também foi bolsista e ele tinha assim uma herança, da família dele mais comercial. Então a gente juntou ele com um perfil mais comercial, eu assim com entusiasmo de atender as pessoas, de dar suporte. E o Elber, ele foi um dos responsáveis de trazer para algumas unidades da UFBA a descentralização do CPD, né? Instalar alguns Linux no DCC, em matemática, ele ajudou nessa parte. Então ele tinha um conhecimento mais profundo de servidores e ajudou a gente a construir essa parte mais técnica. E aí foi ótimo, assim. Antes estava no quarto de dormir da minha casa e o Dario, que tinha um perfil mais comercial, falou, não, acabou esse negócio de casa, a gente tem que ir para um prédio comercial, vamos estruturar. E assim, foi uma experiência muito grande, que era um sistema amador e de repente tinha uma fila de gente querendo se inscrever que dobrava a esquina e a gente não tinha nem ficha de inscrição praticamente, tinha gente dobrando a esquina querendo usar essa tal de internet. O Magic Link chegou a ter quantos usuários? A gente chegou perto de 2.000 usuários. Chegou perto de 2.000 usuários. Quanto tempo viveu? Praticamente 5 anos. No final de 99, um conjunto de provedores de pequeno e médio porte se juntou para poder repassar a carteira, né, ser vendido para um provedor maior, que na época era o ZAIS, e que na verdade depois virou a Telefônica de Espanha. Então, isso já no início de 2000 já foi concretizado e aí a gente realmente foi uma coisa muito, assim, aos 27 anos, 26 anos, comercialmente foi muito bom, assim, a gente era estudante praticamente ainda e foi um negócio muito bom, mas sentimentalmente, emocionalmente foi uma coisa muito ruim, porque os usuários a gente fazia muito encontro em churrascaria para trocar ideia, a gente tinha um vínculo de amizade muito grande, todo mundo conhecia pelo nome, ligava, trocava dica, era uma comunidade muito bacana, né? E essa questão da transição da venda, entre aspas, foi algo assim, como se estivesse vendendo meus amigos, entendeu? Não foi tão fácil. Mas a gente entendeu depois, né? É difícil cair essa ficha no momento, né? Mas a gente entendeu depois que foi de fato o momento certo. A gente estava ali pulando uma fogueira, porque logo na sequência vieram de fato vários provedores oferecendo internet grátis por troca de propaganda e tal, e o mercado ia ficar muito mais confuso, muito mais difícil, principalmente que a gente não tinha assim uma experiência comercial, né? Uma experiência de negócio. Nós éramos estudantes que nos juntamos num quarto de dormir e montamos um BBS provedor, que na sequência foi para uma sala comercial. Então foi um aprendizado intenso, foi um aprendizado muito grande. Volta um pouquinho aí no tempo e dá a sua leitura sobre a implantação da internet naquele período que você chegou lá na UFBA, no CPD, e começou a trabalhar ali. Como é que você viu todo esse movimento? Assim, ao mesmo tempo que eu vi um entusiasmo muito grande de quem já conhecia, o próprio projeto Passeando pelo Ciberespaço, né, que foi o projeto do professor Nelson, tinha um outro viés de convencer em muitos lugares que a internet era boa, né? Então, parte do projeto a gente fazia palestra em várias unidades internas da UFBA,
para convencer as pessoas a usarem a internet, que a internet é uma coisa boa. Então, antes de 95, eu acho que tinha esse movimento, um entusiasmo de quem já conhecia, e era notório, era forte, mas ao mesmo tempo tinha muita gente que ainda era cética em relação ao assunto, né? Já chegando em 95, numa linha de tempo, essa coisa esquentou mais, então começou a ter assédio das operadoras, Embratel, Telebahia, outras operadoras, em estar provendo o serviço diretamente ou através somente do backbone, estar conhecendo isso e estar ofertando. E a partir de 95, com a explosão, muitos provedores surgiram, né? Meados de 95, muitos provedores surgiram para oferecer esse serviço. Sim, foi fantástico, assim, praticamente casou, como a Ata falou, com o que estava acontecendo no mundo inteiro. A gente não estava atrás do que estava acontecendo. Foi muito casado as coisas, né? E foi uma evolução rápida. E depois, em 2000, teve o boom, né, da internet, teve o boom da bolha, na verdade, dos .com, a explosão e o surgimento de outros fornecedores de outras tecnologias. Eu vejo que naquele momento se formou uma base, né, do que se tem hoje. Então, tem muita coisa de serviço que se tem hoje em dia, que ainda, né, utiliza aquela base tecnológica de e-mail, de muita coisa que é igualzinho ao que se tinha naquela época. E aí, como foi essa sua continuidade nesse processo? No final do provedor, eu senti assim, um impacto não muito bom, porque para mim era um entusiasmo estar com meus amigos, estar trocando ideia. Ainda, apesar de ser provedor de internet, o sentimento ainda era de BBS, né? De estar com os amigos, churrascaria, encontro de usuários, era uma coisa muito bacana. Mas quando eu perdi isso, aí existia... A gente já tinha feito nesse período de 5 anos, quase, em regime de consultoria, instalação de provedores no interior do estado. Mais ou menos 35 provedores no interior do estado, a gente apoiou o startup deles, né? Tecnicamente. Tinha empreendedores que queriam disparar provedores no interior, cada um na sua cidade, e a gente apoiou tecnicamente. Um deles era de Ilhéus, e aí quando acabou essa era do provedor, eu liguei para ele e falei, pô, cara, agora eu fiquei meio perdido aqui, eu gostei muito daí, eu gostaria de te ajudar aí no seu empreendimento. Lá ele tinha um polo industrial de computadores e tudo mais, era o Martial Câmara, que hoje falecido, tinha o Bitway, e eu sempre gostei muito de trabalhar com Linux, desde a universidade. E ele falou, não, tudo bem, então venha para cá me ajudar. E eu fiquei lá 1 ano e meio, trabalhando com Linux para embarcar em computadores, né? Na linha de montagem e tal. Então era um P&D que a gente fazia para poder customizar e adaptar o sistema operacional para sair em computadores de desktop, em código aberto, né? Aí depois eu não me adaptei muito bem em Ilhéus, fiquei 1 ano e meio, aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Japão. Aí fiquei 5 anos lá, trabalhando também com tecnologia, também ainda nessa questão de entusiasmo, de poxa, legal, vamos lá. Foi ótimo, foi uma experiência fantástica, fiquei 5 anos, nunca imaginava assim, ir para o Japão, depois nunca imaginava retornar. Quando eu fui, eu falei, não, eu acho que eu não vou voltar mais. Isso foi muito bom, porque eu consegui mergulhar, né, bastante na cultura japonesa, na minha adaptação. Minha adaptação acho que foi muito mais rápida, porque eu fui nesse sentimento, de dizer, ó, eu estou indo de vez, então eu não vou voltar mais. E aí eu consegui rapidamente me adequar aos padrões, ao idioma, à cultura. Aí depois de 5 anos, bateu o banzo, né? Bateu saudade de casa. Aí eu voltei em 2006 para continuar fazendo suporte, trabalho, projeto na área de tecnologia. Foi quando aí eu fui conversar com Claudete, fui conversar com todo mundo, né? Que eu conhecia, né, antes de ir.
Aí Claudete me apresentou uma rede ótica, um mapa lá, um projeto de rede ótica para conectar. Eu falei, negócio estranho esse, uma rede metropolitana para ligar as instituições. Mas aí, assim, com o tempo eu fui entendendo, caí na ficha o que seria e percebi que aquilo ali encaixava em muitas necessidades. A rede metropolitana de Salvador, eu fui fazer uma palestra na UNEB sobre tecnologias abertas com telefonia, né? Porque a minha maior experiência no Japão foi no call center, integrando centrais proprietárias de telefone com tecnologia aberta, né? Software livre, software aberto. E aí eu estava fazendo uma palestra na UNEB com o pessoal de software livre, né? E aí um pessoal da Bahia Medicina falou, olha, a gente precisa de ajuda na conectividade. Foi aí que eu me lembrei que Claudete tinha um negócio de uma rede ótica, de conectar todo mundo em alta velocidade. Aí a gente ajudou, isso já em 2009. E a gente ajudou a Bahia Medicina a fazer essa conexão com os campi dela, Nazaré, Brotas e Cabula. E aí depois outras instituições, pô, você fez aquele negócio na Bahia Medicina, me ajuda também a fazer igual. Aí a gente foi ajudando outras instituições, né? Várias outras. Os hospitais privados, instituições públicas também. Que negócio é esse de se conectar em alta velocidade e tal, em fibra ótica? Aí foi ótimo, foi bacana, a gente tem feito bastante coisa nesse sentido, de conectar instituições, conectar pessoas. Aí foi surgindo outras coisas, pelo advento da Baiana, eu acabei também indo para a parte de tecnologia em saúde, e aí isso também foi um entusiasmo muito grande, poder desenvolver coisas para a saúde das pessoas, né? Então hoje a gente também tem desenvolvido sistemas para urgência e emergência, softwares com telefonia para SAMU, integrado com GPS, SMS, todas essas tecnologias para SAMU. Também com eventos acadêmicos, a gente foi para a Conquista fazer um evento acadêmico, Claudete também estava junto lá, e o cara falou, pô, o SAMU daqui está ruim, você não sabe tecnologia aberta e telefonia? Eu sei, pô, ajuda a gente a fazer isso. Acabou virando um modelo, a gente replicou em outras cidades, está rodando em Itabuna, Jiquié. A gente fez um piloto ano passado em Salvador, estamos trabalhando num projeto em Brasília. São Paulo também? Em São Paulo a gente fez um interior de São Paulo para poder juntar tecnologias abertas com telefonia, com software, para a área de saúde. E estamos desenvolvendo outras tecnologias aí na Baiana de Medicina, para saúde preventiva, né? Analisar, utilizando análise de imagem, inteligência artificial, para prevenção de quedas em idosos, avaliação terapêutica de crianças com paralisia cerebral. Estamos desenvolvendo algumas ferramentas para apoiar a área médica, né? Algumas ferramentas. Você acha que, na sua visão, que a internet na Bahia é um projeto bem sucedido? A implantação da internet é um projeto bem sucedido? Com certeza, com certeza. E assim, sinceramente, eu acho que graças à universidade, né? A universidade, ela não só estabeleceu um fundamento, uma estrutura fundamental, né? Um estado da arte, né? Sempre na frente do que vai ser provido comercialmente anos depois, mas também a capacitação técnica das pessoas que vão manter isso, né? Então, até hoje, né, o pessoal que trabalha lá está trabalhando com ferramentas que ainda não existem no âmbito comercial e que, quando existir, vai estar a gente já com conhecimento, capacitação para poder manter esses serviços no mercado, com certeza. Bacana. Obrigado, Isamar.